Graças e paz, irmãos. Boa noite. Tá sumido, hein, meu? Que bom te ver, hein? Tiago, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Que dia quente, né? Muito bom para quem tem pressão alta, né, Fátima? Ajuda muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite e poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus e poder ouvir isso, né, que foi pregado aqui agora, poder ouvir essas coisas. É edificante demais, irmãos. É muito edificante. Estou muito feliz com o Senhor, com tudo que Ele tem feito conosco, em nossas vidas. Nós só aprendemos, né? Eu quero orar com você mais uma vez, se você puder, baixar sua cabeça. Deus é bom. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. É tão bom ouvir essas coisas, Deus. Meu Pai, eu quero te agradecer, assim como a Kátia, Senhor, pela Sua palavra, Senhor. Porque ela tem mudado o nosso interior, o nosso coração dia a dia, Deus. Obrigado, Senhor, que ela tem sido o escudo em dias de ataques. E ela, quando o inimigo, Senhor, vem de toda forma, Senhor, querer abalar-nos, Pai, mudar nossas expectativas no Senhor, o Senhor vem com o seu consolo, Senhor. Ó Deus, como a Tua palavra fala, Pai, e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Senhor, que essa palavra guarde os nossos corações, que nos dê ânimo, que nos dê força, Senhor, para que possamos perseverar nessa terra, para que possamos, Pai, poder viver, Pai, a mesma experiência que Natanael e Felipe, Senhor, puderam, Senhor, viver. Quando o Senhor falou a Natanael, Senhor, que ele verá os céus abertos e os anjos de Deus descer e subir em favor dos seus discípulos, em favor do Filho do Homem. Senhor, nós estamos aqui na terra porque o Senhor disse que o Senhor nos deixou nesse mundo. O Senhor nos deixou e não nos deixou só, Deus. O Senhor enviou o seu Espírito Consolador, Pai. O Espírito da palavra, o Espírito da verdade, Senhor. E, Pai, se hoje estamos de pé, não é porque nós somos bons, ou não é porque nós somos capazes. Se estamos de pé hoje, é por meio da sua graça, é por meio do seu perdão, é por meio da sua misericórdia. Se nossos filhos estão bem, se nossos cônjuges estão bem, Senhor, é porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque muitos lá fora confiam, Senhor, nos seus salários, confiam nos seus investimentos, confiam, Senhor, nos seus investidores, nas suas coisas, mas nós escolhemos depender do Senhor. Nós escolhemos, Pai, depender de Ti. Nós não queremos viver aqui, Senhor, como pessoas que vivem pelo que vê, pelo que é terreno, mas nós queremos ter uma visão do céu sobre a terra, Senhor, para que possamos nos empenhar bem em nossas casas, para que possamos nos empenhar bem em nossos trabalhos, para que possamos, Pai, ser luz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, tem uma coisa que todo cristão deve saber. Eu não sei se você sabe, você viu o que a Kátia disse? Ela disse que seria muito difícil para ela vir aqui e falar para todos nós. Né? Você ser exposto é muito ruim, né? Você está numa reunião da empresa e, de repente, o seu chefe fala, dá uma palavra, qual que é a sua opinião? Às vezes tem gente que a mão começa a suar, começa a tremer, fica nervosa. Mas você tem que saber, cristão, Jesus disse que você é luz, e luz tem que ser exposta. Deus quer expor-nos nessa terra. E Ele disse em João 16, que muitas pessoas vão nos perseguir por emanarmos essa luz. E eles vão ainda pensar que isso eles estão fazendo um favor para Deus. Então, que bom poder ser exposto por Deus. Iluminar
Você sofrer perseguição, crítica, seja o que for, mas se é para elevar o nome de Jesus, iluminar a pessoa de Cristo aqui, faça. Faça com seus devocionais diários que você manda no WhatsApp. Faça do jeito que você quiser, do jeito que Deus te direcionar na sua casa com seus filhos, no seu trabalho. Eu ouvi de um irmão esses dias que o chefe dele estava passando uma dificuldade muito grande com a saúde do seu filho. Ele estava muito preocupado, o filho dele ia tomar banho e desmaiava, toda hora estava desmaiando, passando algo assim, e aí ele compartilhou com esse irmão. E esse irmão convocou todos os funcionários que estavam ali, que estavam debaixo da autoridade desse homem, e falou assim: nós todos agora vamos orar pelo seu filho, por você, porque você está passando uma grande dificuldade. Todo mundo olhou com estranheza, e esse irmão começou a orar. Ele começou a orar a Deus pela vida do chefe dele, pela vida do filho do chefe, pelos homens que estavam ali. E ele terminou a oração normal, e ele disse que quando ele olhou, ele viu vários homens, peão, irmãos, chorando, porque nunca sentiram aquilo que eles sentiram naquele dia. E aquilo foi tão comum, é tão comum para nós, irmãos. Nossa, não é que é comum, mas nós vivemos com Deus, nós sabemos como é bom, mas as pessoas lá fora não sabem. E quando elas vivem essa experiência, Deus desperta nelas uma fome, porque alguém iluminou a vida delas, né? E isso é incrível, ouvir essas coisas é muito bom. E eu quero meditar com você numa reflexão breve, e eu gostaria que você imaginasse algumas coisas comigo para que nós possamos entender isso aqui, o que acontece aqui, né? E o tema dessa reflexão é: e Deus foi pescar. Já imaginou Deus indo pescar? Você pensa Deus, quando você pensar em Deus, você imagina um senhor de cabelos brancos, ou não sei o que você pensa, eu não penso em nada. Não consigo dar forma a Deus, acho que ninguém consegue. Mas imagina Deus indo pescar, ele pegando o anzol, pegando a isca, pegando a vara, os equipamentos, né? Então ele vai para uma represa, ou ele vai para o mar, e ele vai ali começar a pescar. Se ele foi pescar, ele pretende encontrar o quê? Quê? Peixes. Peixes, não é? E eu tenho uma experiência, tem um ditado que chama o dia é da caça, outro do caçador, né? Eu tenho uma experiência minha e eu queria compartilhar com você, talvez você tenha uma parecida. Eu sei que alguns irmãos daqui da igreja já foram pescar, outros gostam, né, de sempre, uma vez no mês ou outra, ir pescar, né? E uma vez nós fomos de férias para uma colônia de férias no interior de São Paulo, e quando eu cheguei, essa colônia fica do lado de uma represa muito grande. Eu cheguei lá e deu na minha cabeça: cara, eu vou pescar um peixe. Sabe, quando eu imaginei o peixe, não era um peixinho, na minha cabeça vinha um peixe, né? Eu ia jogar a isca, ia vir um peixão, não é? E aí eu fui na vila que tinha próxima, num armazém, e cheguei lá no balcão, eu falei para o vendedor: cara, eu quero pescar um peixe aqui na represa, só que eu não entendo nada de pesca. E aí o vendedor começou a me falar, dar várias instruções. Ela falou assim: nessa represa dá muito desse peixe, esse peixe gosta dessa isca, você precisa desse anzol, olha, você tem linha? Não tem, eu vou te arrumar uma linha resistente e tal, uma vara e tal. Ele começou a me falar, ele começou a dar um cursinho de pesca. Né, Osmar? Cursinho de pesca aqui, o vendedor esperto, um bom vendedor. Cara, ele falou tanto, eu falei: eu vou pescar, cara, eu vou conseguir. Então, quando eu pensava no peixe que eu ia pescar, eu não queria um filhotezinho, uma coisinha pequena, eu queria um peixe, né? Irmãos, aí eu cheguei, voltei para a colônia, depois fui dormir, no outro dia acordei, era de noite ainda,
peguei as coisas, peguei a vara, peguei a isca, peguei as coisas, desci para a represa. Cheguei na represa, irmãos, que lindo, que maravilha. Antes do sol nascer, sabe, represa linda, aquele espelho, as árvores, o barulho daquele mato, dos animais, que gostoso. Mas eu não estava nem aí para isso, eu queria pegar um peixe. Eu não saí cedo para ver pássaros cantando, eu saí para pegar um peixe. Irmãos, aí eu lancei a primeira isca. E esse peixe veio ou não vem, cara? Vem ou não vem esse peixe? Não vem. Aí eu puxo a isca. Cadê? Não tem mais nada. Mais uma isca. E eu fiquei repetindo. Aí o sol foi nascendo, aquele laranjado, né? Coisa linda, mas não estava nem aí. Eu queria pegar um peixe. Irmãos, você sabe, não sei se você já tentou fazer isso, eu não peguei nenhum peixe aquele dia. Foi frustrante, eu fiquei muito chateado. Sabe por que eu fiquei tão chateado? Presta atenção no que eu estou te falando. Eu fiquei muito chateado. Por quê? Porque eu vi os peixes. Os peixes estavam lá. Você acredita? Você teve o maior trabalho. Tá tudo lá, a isca que o cara disse que é a isca certa. Os peixes amam essa isca. Joga nesse horário que você vai ver. Eu fui, joguei. Os peixes olhavam para mim, eles subiam, olhavam para mim e desciam. Tinha peixe pequeno, peixe grande, peixe de uma cor, peixe de outra cor. E, irmãos, eu vou falar para você, é frustrante quando a gente faz um esforço muito grande por algo e procura encontrar algo e não encontra. O nosso corpo, né, ele sente isso, não sente? Você já teve uma experiência igual a minha, assim, né? De você, né, imagina Deus entrando numa mata ou num campo, atrás de uma caça, Ele quer caçar um cervo. Você quer caçar um cervo? Sua família é grande, não é? Você quer fazer um grande churrasco, Tiago? Um animal, um mamífero grande. E na hora que você entra na mata e você passa horas e horas e horas fazendo armadilhas, preparando coisas para poder pegar esse animal e de repente você só encontra lebre, coelhos pequenos. É decepcionante? É decepcionante? Alguém talvez fale aqui, pelo menos eu respirei um ar puro. Então você não estava procurando caçar, você estava procurando distrair sua mente. Mas uma pessoa que sai para caçar ou para pescar, o intuito final dela, o que vai alegrar ela é o quê? É pegar o seu peixe, não é? Nós humanos buscamos o que é agradável, o que nos traz êxito, o que corresponda com os nossos vislumbres sobre nós mesmos. Quando achamos o que procuramos, o nosso corpo libera hormônios que geram em nós felicidade e prazer em ter completado a nossa procura. Não queremos encontrar o que não é bom, não é? Ninguém aqui, não é, procura excelência no que é ruim. Nós vamos procurar sempre o que é bom. Não entramos em uma busca para caçar o que está morto. Pense nisso. Mas buscamos encontrar o que está vivo, porque a alegria está na vida. E como eu quero que você pense nisso? Imagina você indo pescar, você chega na represa e os peixes estão flutuando sobre a água mortos. Vai ser divertida a pesca? Algum peixe vai pegar o seu anzol? Talvez alguém diga, facilitou o meu serviço, mas você não sabe o que fez o peixe morrer. Você não sabe se você pode consumir, não é? Então, nós não vamos pegar. Você chega e você encontra o cervo na mata morto, com as suas entranhas expostas, você vai levar para casa para comer? A Bíblia diz, não toque, né, em Levítico, não toque. Ninguém vai. Nós procuramos coisas vivas, coisas que vão expressar para nós pureza, limpeza, qualidade,
um consumo bom, não é? Todos nós temos a nossa perspectiva sobre as coisas que procuramos. Agora, eu quero que você pense e reflita dentro disso, que eu acabei de colocar para você, algo que está na Bíblia, algo que está no livro sagrado. A Bíblia conta uma história, como nossa irmã aqui disse, e a gente vai observando e percebendo que isso acontece toda hora. A Bíblia, ela conta a história de um grande caçador, de alguém que busca incansavelmente encontrar algo específico. E esse grande caçador, você sabe quem é, né? Não é você. O grande personagem da Bíblia não somos nós. O grande personagem da Bíblia é Deus. Deus é aquele que procura, não é? Deus é aquele que quer encontrar. Quando nós pensamos nisso, né, você pensa, poxa, mas Deus não é onisciente, né? A Bíblia narra a história de uma grande busca onde o personagem principal é o grande caçador, Deus. Nós vamos ver essa busca de Deus em vários textos de Gênesis e Apocalipse. Você vai ver em toda a Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 3 de Gênesis. Eu quero que quando você for ler a Bíblia, você leia com essa perspectiva, com a perspectiva de que toda essa história sendo contada está dizendo que alguém tem um interesse por outro, muito grande, por alguém, por algo que é muito importante. E essa pessoa super interessada sempre será, primeiramente, não nós, mas Deus. Em Gênesis 3, vai dizer no versículo 8, que Deus andava pelo jardim, tudo estava perfeito, tudo no seu lugar, tudo bom, mas só que o homem pecou. E o pecado do homem fez com que o homem se escondesse. E Deus vai dizer assim, no versículo 9, onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Onde vocês estão? E eles estavam escondidos, com vergonha. Porque agora eles eram peixes impuros, contaminados. E isso se tornou vergonhoso para eles. Mas Deus os procurou. Veja isso no capítulo 4, no capítulo seguinte, no versículo 9, Deus vai aparecer para Caim e vai perguntar: onde está Abel? Deus aparece super interessado em encontrar alguém que antes já tinham agradado. Porque o texto vai falar que Deus, quando ele olhou para Abel, ele se agradou de Abel e depois do que estava em suas mãos. Só que Deus olhou para Caim e não se agradou do coração de Caim. Só que, sabe, isso fala sobre muita coisa para nós, sobre educação de filhos e um monte de coisa. Pensando na pessoa de Deus. Deus, ele não tem problema de mostrar para você e falar para você: olha, eu me desagradei de você. Mas o fato de Deus se desagradar conosco não está apontando na vontade de Deus um desejo de se separar de você. Porque Deus tem uma intenção de nos conquistar para Ele, nos trazer para perto dEle. E Deus vai dizer para Caim, antes dele cometer o ato de homicídio, fala assim: cara, cuidado, Deus procura Caim. Caim procurou Deus para conselhos? Deus, vem cá que eu quero um conselho. Mata ou não mata Abel porque eu estou morrendo de inveja? Não, foi Deus que procurou. Quem é o principal aqui da história? Caim? É Abel? Não, se você olhar na Bíblia, se você ler as histórias, você vai ver em todo momento Deus procurando o homem para um conserto.
Em Gênesis 6, versículo 5 vai dizer: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande. Olha, Deus se importa com a humanidade. Porque a Bíblia todo o tempo está dizendo que Deus observa ela. Essa procura de Deus não está significando que Deus está perdido. Essa procura ela se refere a algo de examinar, inspecionar. Senhor, Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus é a bússola do homem. Aí ele vai dizer, versículo 5, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente mal. Qual é o resultado da perícia de Deus aqui? Maldade. Só que Deus, lá no versículo 8 do capítulo 6, olhou para um homem. Ele encontrou um homem. E isso salvou a nossa pele. Encontrou Noé. Deus procurou, examinou, inspecionou e achou Noé. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Deus ia exterminar a humanidade e os gados do campo. Sabe por quê? Mas Deus não é bom, Deus não é amoroso, porque Ele ia exterminar tudo, porque o amor extermina o que é mal. O amor extermina o que corrompe. Porque aquele mesmo que deu a vida pela primeira vez, Ele pode dar a vida pela segunda vez. Porque a glória da segunda casa não será maior do que a primeira. Deus, Ele não tem problema em reiniciar todas as coisas. Porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Agora veja que Deus encontrou o que procurava em alguém. Ele encontrou em Noé. Noé ouviu o Senhor. E Noé seguiu os conselhos do Senhor. Mas nós não vamos falar de Noé. Porque a história aqui não é sobre Noé. Não é sobre Caim. Não é sobre Abel. Não é sobre mim. Não é sobre Adão e Eva. A Bíblia não conta a minha história. A Bíblia não conta a sua história. A Bíblia conta a história de Deus que ama o mundo. Um Deus que ama pessoas. E você precisa saber e pôr na sua cabeça de crente que Deus se importa pessoalmente com você. E com suas lutas e com suas causas. Mas enfim, o que Deus quer pescar? O que Deus está procurando? O que Deus está caçando? Se você for ver aí no Salmo 53, no versículo 2... o salmista vai dizer que... no versículo 1, que o insensato diz no seu coração não a Deus. Então o salmista já começa falando que há um tipo de pessoa, há um tipo de peixe nesse grande mar do mundo que está nem aí para Deus. E muitos desses agem ainda como se prestasse algum serviço para Deus. Mas eles não amam a Deus, não querem saber de Deus, não estão preocupados com a causa de Deus. E ele vai dizer no versículo 2, e isso que é importante nós observarmos, ele vai dizer que Deus olhou do céu, Deus olhou para os filhos dos homens, procurando alguém que entenda, alguém que tenha lucidez, alguém que busque a Deus. E no versículo 3 vai dizer que ele não encontrou. Lembra quando eu fui pescar? Eu joguei o anzol, passei horas e horas e horas lá. Frustrante. Imagina se você é Deus. Se põe no lugar de Deus, irmão. Olhar para uma humanidade, olhar para nós e não ver ninguém que deseje Ele. Que ninguém que deseje sua isca. Imagina Deus, irmão, saindo para pescar, colocando os pés na beira da represa, olhando para as águas e vendo ali todo tipo de peixe. Ele olhando para os peixes e... não quero esses peixes.
não estou nem um pouco animado de pescar alguns desses. Imagina, Deus procurar e não se agradar com o que ele encontrou. Mas eu quero pensar com você, porque nos textos que eu soltei aqui para a nossa reflexão, nós vimos um Deus que está procurando coisas, um Deus que pergunta: onde estás? Cadê você? Sendo que o Salmo 139 fala que Deus é onisciente e onipresente. Se eu me esconder nas profundezas, Ele vai estar lá. Se eu for para o céu, Ele vai estar lá. Se eu for para qualquer canto, Ele vai. Onde você for, Deus vai. Mas por que a Bíblia está dizendo que Deus procura? Deus está perdido? Esse padrão de busca mostra que o amor de Deus pela humanidade, ele mostra que ele vê todos de forma pessoal. Ele se importa com cada um de forma específica. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se Ele gerar o que Ele tem para gerar no seu viver, isso vai afetar o seu próximo. Por isso Deus precisa falar com você, em você, todos os dias na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. No Salmo 139, o salmista vai falar no versículo 15 que quando ele estava ainda se tornando um embrião, Deus já estava vendo ele, e vai dizer no versículo 16 que Deus já tinha escrito todos os dias da vida dele, antes dele nascer. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, irmã, que Deus se importa com você. Deus se importa com cada um de nós. Jeremias 1, Deus vai falar para o profeta, no versículo 5, vai falar: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei para as nações. Deus tinha algo específico com Jeremias aqui. Então, o que Deus está esperando pescar hoje? Deus saiu para a represa, saiu para o mar e está procurando encontrar algo. O Salmo 53 fala que ele procura pessoas que tenham entendimento, pessoas que busquem a Deus. Deus não está perdido, irmão. O sentido da procura aqui é um exame pericial de Deus sobre a vida de cada homem. O propósito da sua procura é revelar os que o buscam de verdade. Deus está procurando encontrar quem tem entendimento, que busca a Ele. João 4, no versículo 23, Jesus vai dizer: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que Deus procura. Deus está te procurando. Na sua casa, no seu trabalho. Deus está à procura. Eu quero dizer para você: morda a isca. Morda essa isca, irmão. Sabe? Morda com força. Para que não solte do anzol. Para que ele te puxe para fora. Em João 15, versículo 16, Jesus vai dizer: vocês não me escolheram. Entenda, você não escolheu ele. Você vai ver muitas vezes na Bíblia isso acontecer, irmãos. Deus encontrar os homens. Quem encontrou Abraão ou Deus? Deus encontrou Abraão. Quem encontrou? Foi Moisés ou Deus encontrou Moisés? Deus encontrou Moisés. Quem encontrou o profeta refugiado na caverna, assustado? Foi Deus que encontrou. Jesus está dizendo: vocês não me escolheram, porque vocês se extraviaram em seus pecados, mas eu encontrei vocês. Eu amei vocês.
E é isso que a Bíblia fala. Não entramos em uma busca para caçar o que está morto, irmão. Mas buscamos encontrar o que está vivo, porque a alegria está na vida. Diferente de muitos caçadores, eu quero que você pense nisso. Talvez você até já pensou e cogitou na sua mente. O pescador aqui não lança a isca para pegar a presa e matar. Esse pescador nos adquiriu para nos dar vida. Para dar vida a nós. Irmãos, Deus lançou... Vamos ver quem vai pegar isso aqui. Deus lançou no mar do mundo a sua única isca, para que todos os que mordem a isca vivam para sempre. Que texto da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que Deus hoje saiu para pescar. Lançou o seu anzol sobre o mar, sobre a represa, para tirar alguém do mar do mundo e trazer para a eternidade. Salmos 25, versículo 8 vai dizer: bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores ao caminho. Então, que isca é essa? Acabamos de dizer, Jesus é a isca. Jesus foi lançado no mundo, ele se lançou nesse grande mar de pessoas que se desviaram de Deus, pessoas que tomaram o seu próprio rumo, têm vivido dia a dia para satisfazer suas próprias ambições e egoísmo. Mas Deus não se importou com isso. Porque bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Versículo 10 de Salmo 25. Todos os caminhos do Senhor são amor, leal e fidelidade para os que cumprem o testemunho da sua aliança. Qual é esse caminho, irmão? Qual é essa isca? Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu não sei que tipo de peixe nós somos, né? Eu acho que, como Paulo vai dizer, nós estávamos em trevas. Nós estávamos perdidos. Mas Deus nos encontrou. Em Colossenses ele vai falar que ele nos transportou. Sabe, ele nos tirou desse mar mundano. E não nos matou, mas nos deu vida. Ah, aquela caça, aquela pesca só por esporte, vocês já viram? Os homens vão para o rio, vão para a represa, ou vão para o mar, e pescam, tiram foto com o peixe e devolvem ele para o mar. Deus não quer compartilhar você com este mundo. Deus te atraiu, te trouxe para Ele, para que você possa viver segundo uma aliança com Ele. Amém, igreja? Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Fala, Senhor, o Senhor saiu para pescar hoje? Hoje eu quero morder essa isca. Deus sempre tem... A palavra de Deus fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós procuramos. Às vezes nós vamos a Deus com uma oração pronta, com as coisas resolvidas já. Mas Deus tem algo muito melhor do que aquilo que pensamos. Senhor, eu quero orar ao Senhor junto com a nossa amada igreja, com o seu corpo. Orar ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos amou. O Senhor lançou o melhor do céu para essa terra e nos fisgou, e nos pegou, e nos levou para Ti, Senhor. Não fomos nós que desejamos o Senhor, mas o Senhor desejou nós. O Senhor desejou, o Senhor teve misericórdia
de nós. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor escolheu nos perdoar quando nós estávamos em trevas. O Senhor decidiu salvar-nos, porque ainda tua palavra diz, todas as vezes o Senhor vai lembrar o homem de buscar o Senhor, como a tua palavra fala, buscai, invocai, clamai, e eu vou responder. Então, Deus, eu oro ao Senhor, porque fomos fisgados. Nós pedimos ao Senhor que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, que nada venha nos separar desse amor, Deus. Logo mais o Senhor nos enviará, nos lançará no mar do céu, no mar da eternidade, no mar do seu reino, para nadarmos livres de toda impureza, livres de todo pecado, de toda injustiça. Senhor, nós oramos ao Senhor e te agradecemos por essa reflexão, que fique em nossos corações e saibamos que foi o Senhor que nos procurou. O Senhor nos caçou como um caçador experiente, como um pescador experiente, sabendo qual era a isca certa para transformar nossas vidas. E o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, o Senhor enviou o seu Filho a nós, e Ele morreu por nós, para que nós não viéssemos experimentar a morte eterna. Ele morreu em nosso lugar, e nós somos gratos ao Senhor pela vida de Cristo, que nos salvou e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o teu reino de amor. Pai, essa palavra é para nos dar vigor, de lembrarmos que o Senhor se importou. É o Senhor que se levantou da cadeira e foi em nossa direção. Então, Senhor, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Senhor, eu estou aqui, estamos aqui, Pai, muito obrigado. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.